E o TST, em bom momento, compreendeu essa questão, foi por isso que os tornou também parceiros e as instituições também aqueceram, porque é uma mão dupla, todos nós temos interesse nessa questão. Era isso apenas. Eu queria comunicar ainda que eventuais perguntas, se o tempo também nos permitir e existirem, por favor, poderão ser apresentadas ao final. Também registrar com muita honra, está aí o doutor Antônio Odemar calado lá, mas ele não sabia do fato, mas é que a Sua Excelência, quem está representando a AMB no programa Trabalho Seguro. Não é isso, doutor Odemar? Foi bom saber desta notícia, fiquei sabendo agora, conversando com o Odemar, e desde já, doutor Odemar, eu faço um convite a Vossa Excelência de cooperação conosco aqui dos gestores, sou eu e também a doutora Nazaré Rocha, para que possamos dialogar e buscar alternativas, ações e colaborações mútuas nesse sentido. Parabéns, doutor Odemar. Outra comunicação, para que não venhamos a nos perder, com a mudança do CPC. Estou comunicando a Suas Excelências que nós iremos levar a proposta de alteração do texto daquela redação que está na nossa notificação, ok? E estaremos também adequando não apenas a exigência da apresentação dos PPRA, PCMSO, mas como também determinados documentos e anexos para que Suas Excelências possam, na medida do possível, já estar em melhor para que tenham melhor capacidade de análise. E, por sua vez, ainda sobre as penas, eu não sei como é que ficou a redação do CPC, mas acho que nesse aspecto não deve ter tido nenhuma alteração. Mas do que seria o atual do antigo, ainda vigente, 359 do CPC. Tá ok? Levaremos isso ao corregedor, que parece-me que é dele a competência para fazer as alterações para autorizar as alterações. Bom, passemos então à palestra da doutora... Perdão. Vamos lá. Da doutora Maria Ruth Barros Virgolino, que é médica especialista em medicina do trabalho, médica especialista em reumatologia, tem curso em formação em ergonomia, pós-graduação em gestão e auditoria em sistemas, atuou como coordenadora do setor de perícias ocupacionais da direção central do INSS do Distrito Federal, como membro permanente também da Comissão Nacional Permanente de Benzeno do Ministério do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, também como representante do INSS no Comitê Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro, junto ao TST-CSJT no Distrito Federal, e presidente da 28ª Junta de Recursos do Ministério da Previdência Social. Atualmente é membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e do Conselho Regional de Medicina do Pará e presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho e Perícia Médica Previdenciária. Doutora Ruth, queira, por favor, tomar assento à mesa e, de imediato, lhe coloco à vontade para proferir a sua palestra. Seja à vontade, seja bem-vindo. Está o João lá. Cadê o João? Quem é o João? O João é aquele cidadão, o senhor que está vindo lá, sempre correndo. Boa tarde. Boa tarde. E aqui, o senhor vai passar? Não, o senhor mesmo pode passar. Posso aqui, passar? Aqui ele volta e aqui ele vai para frente. Tá, ok. Tem que tirar daí, né? Então, antes de eu iniciar, eu gostaria de deixar à disposição do Dr.
para a nossa sociedade paraense de ensino do trabalho. O senhor fica à vontade, no momento que o senhor precisar de nós, para algum esclarecimento, instrução, processo pedagógico qualquer, o senhor pode disponibilizar de nós. Eu falo isso em nome da sociedade como presidente, em nome de alguns componentes aqui presentes. Doutora Ruth, se me permitir, aí eu vou fazer o seguinte. Eu fico muito à vontade, lisonjeado pela gentileza, mas eu gostaria de saber se, assim como eu, todos os demais juízes também podem estar à disposição disso. Com certeza. Fica mais fácil assim, porque pelo menos... Isso. O senhor tem nossos contatos, não é? Todos eles serão... Se é que já não for, que eu pedi para a Rosineide passar para todos vocês. Receber os dados de todos eles. Ainda não. Se não, receberão. Fiquem tranquilos. E a doutora Elizabeth, como está em contato mais próximo, ela pode ser a pessoa que pode trazer para dentro da sociedade o questionamento de qualquer um de vocês. Obrigado. Ficamos lisonjeados. Estamos à disposição. Bem, o que eu trouxe aqui é um documento que talvez alguns já conheçam. Tem uma veia previdenciária este documento. Porém, quando esse documento foi elaborado, ele foi elaborado por um grupo representantes de empresa, governo e trabalhador. Então, o objetivo principal, inicial dele, data de 1996, era para fins previdenciários, para aqueles que queriam, de alguma forma, ganhar um benefício junto à Previdência. Só que esse documento, ele é um documento que ele traz informações importantíssimas do trabalhador, que, se bem utilizado, tanto no seu preenchimento, como na pessoa que está interpretando este documento, ele traz a história do trabalhador. E essa história do trabalhador, ele pode ficar guardada durante 20 anos. Ou seja, um exemplo bem prático. Hoje eu trabalho com sílica e eu não tenho hoje silicose. Mas daqui a 10 anos eu posso ter. Está ali registrado nesse documento por onde ele passou. E a empresa vai dizer assim, não foi comigo. Como que não foi? Se nessa época ele trabalhava exatamente na sua empresa e tinha sílica ali. Muito bem. É para a Previdência? É. Mas é um documento que qualquer órgão público que tenha interesse no trabalho seguro e na saúde do trabalhador pode solicitar. Porque é obrigação da empresa, a partir de 2004, ter esse documento atualizado anualmente dentro da sua empresa. Eu já estou passando... Será que você traz uma coisa? Sim. Eu vou correr um pouco alguns slides, porque eu quero mostrar o documento na prática. Vocês precisam visualizar esse documento para que vocês identifiquem tudo que foi falado aqui. O Zoé colocou assim. Pois bem, PCMSO, PPRA, as pessoas fazem por meio da fiscalização, da previdência, da tributação. Sim. Este documento aqui, além de ter tudo isso e também ficar guardado, ele tem também uma característica de prevenção. E não só para a previdência e para a seguridade. Sabe por quê? Porque ele traz informações exatamente desses programas que o Dr. Zoe e a doutora Elizabeth colocaram aqui para nós. PCMSO, PPRA. E não só esses documentos. Outros documentos que vocês ainda não escutaram falar aqui por nós. Então, ele diz o seguinte, é um documento histórico laboral, individual, aliás, ele está, vocês têm esse documento, isso, e a forma de preenchimento. Quando eu passar um exemplo prático aqui, vocês podem acompanhar. Então, ele é um documento histórico laboral individual do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos,
porque se ele trabalha vinculado a alguém, tá certo? Registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que ele exerceu suas atividades. Esse nome, PPP, com o final previdenciário, com essa característica previdenciária, ele começou a ser exigido a partir de 2001. Porém, o decreto que fez ele ser exigido a partir de 2001, ele disse que o INSS ia mostrar o modelo qual era. O INSS só começou a mostrar o modelo em 2004. Então, a validade dele é a partir de 2004. Só que antes do perfil profissiográfico previdenciário, sempre foi obrigatório um perfil profissiográfico do trabalhador. Afinal de contas, ele tem uma função. E, afinal de contas, ele desenvolve alguma atividade. Então, nós precisamos saber que tipo de atividade e como ele fazia aquilo, não é? Ele sempre foi exigido, só que com outro nome. Era simplesmente perfil profissiográfico. Muito bem. Esse perfil, ele tem que ter como base algum documento que registre os agentes nocivos, não só agentes nocivos previstos agora, como eu vou falar, mas como 2 outros que não são exigidos para a comprovação. Mas que numa visão, como disse o Zuri, holística, a gente não pode entender que o trabalhador é simplesmente um mecânico que vai chegar ali e vai desenvolver aquela atividade e ponto final. Muito bem. Antes do PPP, é claro que nós temos vários formulários para a Previdência Social, mas que não tinham esse cunho de prevenção. Ele tinha um cunho meramente informativo. Muito bem. O perfil profissiográfico previdenciário, a gente costuma dizer que é a fotografia do trabalhador. E aí, a gente precisa do envolvimento de todos. Não é só o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, os recursos humanos, o gerente da empresa, todos têm que estar envolvidos na história desse trabalhador e fazer com que eles saiam dos seus locais de trabalho, do seu escritório e vão até o chão da fábrica. Porque eles vão ser responsáveis e assinar esse documento aí. Então, ele tem que saber o que ele está assinando, porque ele vai dar esse tipo de informação. Muito bem. O perfil profissiográfico previdenciário, para a Previdência Social, ele começou a valer a partir da Instrução Normativa número 99. As instruções normativas, elas vão evoluindo da Previdência. Esta atual é a vigente, é a Instrução Normativa número 45, e o modelo do perfil profissiográfico previdenciário é o anexo dessa Instrução Normativa. Essa Instrução Normativa, ela diz o seguinte, que toda empresa tem que elaborar esse perfil com base no laudo, mas daqueles empregados que estejam expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes. E risco ergonômico não existe? E o risco mecânico de acidente não existe? Bom, inicialmente não tem essa obrigatoriedade, porém vai ter quando este documento ele ficar expresso em meio magnético. Ele ainda não está em meio magnético. Quando a INSS elaborar isso em meio magnético, todo mundo vai ser obrigado a ter esse documento atualizado. Muito bem. Olha a finalidade do PPP. Comprovar para fins previdenciários. Eu chamo a atenção desse daqui, que é prover o trabalhador de meio de prova, produzidos pelo empregador perante a Previdência Social a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação do trabalho, seja ele individual ou difuso e coletivo. É claro que tem outras finalidades, assim como ele é uma prova para o trabalhador, o inverso é verdadeiro. A empresa séria, que tem todos os seus programas atualizados e funcionantes na realidade, tá? Também é um meio de prova para ela. Possibilitar atos administrativos aos administradores públicos
né? E privados, acesso a essa base de dados, como fonte primária de informação e estatística. E tem caráter permissionista, como eu falei, porque ele é gerado de um laudo ou do PPRA ou do PCMSO, que foram colocados agora aqui. Muito bem. Lá, no início, eu falei que este documento, ele é com base em um laudo. Se não tem o laudo técnico das condições ambientais, qualquer laudo desses aqui elencados podem ser substitutivos desse LTCAT, leia-se PPRA, PCMSO, PGR, PCMAT. Muito bem. O LTCAT, ao contrário, o PCMSO só por médico. O PPRA não precisa ser médico e nem engenheiro. Mas o LTCAT, ele só pode ser expedido por um médico ou por um engenheiro. Ele registra as avaliações ambientais, ele deve conter as informações sobre EPC e sobre EPI, tá? E ele tem que ter esse tipo de informação básica aqui. Se ele é individual, se ele é coletivo, se ele traz as informações sobre EPC e EPI, se ele tem avaliação qualitativa ou quantitativa. Se a avaliação for qualitativa, ele tem que dizer por que é qualitativa, porque ele está com base na norma regulamentadora, nas normas regulamentadoras da Portaria 3.214, como exemplo, o anexo 13 da NR15, o 14, o 13A, que são avaliações eminentemente qualitativas, e quantitativas naqueles agentes nocivos onde existe obrigatoriedade de mensuração. Muito bem. Esse LTCAT nós temos que saber, que é esse laudo, se ele é contemporâneo, extemporâneo, e se esse LTCAT está sendo substituído por um desses laudos ali elencados. Qual é o tipo de laudo que a gente não aceita para o preenchimento desse documento, que é o perfil profissiográfico previdenciário? Um laudo que seja relativo a uma atividade diversa qualquer. Ora, ele é motorista e o laudo dele está dizendo que ele é cobrador de ônibus. Um laudo relativo a equipamento ou setor similar. Similaridade não traduz a real condição do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Realizado em localidade diversa, a função dele caldeireiro. Mas a caldeira que ele trabalha está inativa. Então eu fiz essa caldeira aqui dessa outra empresa. Não pode. Realizado em empresa diversa, que também é o mesmo exemplo que eu dei agora, daquela que o trabalhador trabalhou ou trabalha. Muito bem. Esse é o modelo de PPP vigente. Cadê aquele rapaz que passa esse... É o João? Assim, quando a gente recebe um documento desse, que é esse perfil profissiográfico previdenciário, o que eu pretendo enxergar nele? Eu pretendo enxergar aonde ele trabalha, o que ele trabalha, quais são os agentes nocivos aos quais ele está exposto. Sabe o que é? Tem um filminho aí que eu queria mostrar. Agentes nocivos aos quais ele está exposto, ou a ausência de tudo isso. Quando eu leio esse documento, eu tenho que ver a história dele traduzida ali para mim. Tá certo? E se eu tenho uma história traduzida ali para mim, significa dizer que eu tenho documentos que embasaram aquela história. E esses documentos que embasaram aquela história, eu consigo enxergar neste documento se eles são reais. Então, eu vou mostrar para vocês um filminho, é muito rápido, tá? Eu já estou terminando a apresentação, que eu vou mostrar na prática o que é um PPP e o que é um laudo desse que dá base a esse PPP.
não vou mostrar o PCMSO nem o PPRA, mas eu vou mostrar o laudo chamado LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais, que é o primeiro laudo permitido em lei que dá subsídio a esse PPP. Muito bem, eu recebi um PPP. Quando eu analisei o PPP, eu observei assim, o objetivo que esse PPP chegou até a mim foi para ele conseguir um determinado benefício junto à Previdência Social. E quando eu analisei o PPP, eu disse, bom, ele quer esse benefício. Tanto quer que ele mandou esse PPP para mim. Mas aqui não tem risco nenhum. Ora, não tem risco nenhum, por quê? Então o benefício foi negado. E ele recorreu. Ele disse, mas doutora, pelo amor de Deus, eu trabalho com ruído. Eu disse, mas tua empresa não está me dizendo que tem ruído aqui. Pois é, mas eu trabalho com uma poeira também. Eu disse, tudo bem. Eu vou lá na sua empresa olhar. E este é o fundo da empresa que eu fui olhar. Então, este documento que eu vou mostrar, que é o histórico do trabalhador, ele tem que me mostrar isto aqui. Ele tem que me dizer que ele trabalha numa fábrica, que o teto da fábrica é de telha de amianto, que ele trabalha com máquina, mas que ele não participa efetivamente do processo, mas ele tem que vistoriar a máquina, e que aquela máquina emite um ruído assim, assim, assado. É para isso. E agora? Só assim? Não, aqui no meio deve ser. Como é que passa esse fio? Vamos ver se apoia. Eu não sei se vocês observaram que as pessoas estão gritando. Então, até para o leigo, dá para ver que tinha ruído ali. Não é? Eu não mostrei a segunda parte, porque eu vou mostrar as pessoas envolvidas. Né? Mas as pessoas estão ali com equipamentos de proteção individual. Mas o que eu queria que vocês tivessem enxergado, não sei se vocês enxergaram, foi que o processo é automatizado, não é? Não é? Mas não estava saindo uma poeirinha ali? Vocês sabem o que é isso? Não? O que é? Cimento. É cimento. E o cimento tem uma substância importante, não é? Que faz parte do pulmão do trabalhador. Então, quando o trabalhador me disse que ele trabalhava com ruído e trabalhava com uma poeira, eu fiquei super curiosa. Eu vou ver o que é isso. E realmente existe. Era para ser tudo bonitinho. Era para não ter o ruído e era para não ter a poeira. Porque a empresa me disse que não tinha nada disso, mas o trabalhador me disse. Então, este documento é para me dizer que ele trabalhava nesta empresa, que nessa empresa tinha ruído e que existia no ambiente de trabalho uma poeira. Entendeu? Muito bem. Então, é este documento que vocês têm ali à mão, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Eu vou passar aqui rapidamente, porque você já tem à mão, mas eu vou mostrar cada uma dessas sessões mais rapidamente, mas cada uma delas tem uma coisa importante, que na prática é a junção de tudo que o doutor Zoué e a doutora Beth colocaram, e que quando chega nesse momento, ele não pode fugir da informação. Ele tem que me dar essa informação. Se ele me der essa informação errada, a gente tem como saber, porque não dá para mentir no documento. Olha só,
Nessa parte do dado administrativo, uma coisa que chama atenção só é se o beneficiário já foi reabilitado ou se ele é portador de alguma deficiência reabilitado. O restante é dado administrativo pura e simplesmente. Se existe alguma CAT registrada. Se existe alguma CAT registrada e esse acidente foi meramente mecânico, ok. Mas se existe uma CAT registrada por doença, tem risco nessa empresa. Vamos lá olhar? Não é? Muito bem. A lotação, ele tem que dizer. E uma coisa legal aqui é que aparece no campo 13.7 o código GFIP. Esse código GFIP, que para esse documento é uma grande novidade, que é a guia de regulamento do Fundo de Garantia, FGTS, e de informação à Previdência, a empresa gosta muito de mentir aí. Ela normalmente põe uma informação de que a empresa não tem risco. Por exemplo, no item 14, logo depois, a gente tem um trabalhador que trabalhou nesses diversos períodos no setor de mecânica, no setor de montagem, na mecânica como ajudante de mecânico e montagem como soldador. Tá? A GFIP, ele tem que colocar a partir de 99. Então, o que a GFIP manda dizer? Em branco, o trabalhador nunca esteve exposto. Detalhe, esse filme que nós vimos, GFIP é zero. A GFIP desse PPP era zero. O trabalhador não tem exposição a agente nocivo, mas já esteve exposto. Você pode usar esse código? Pode. E quando vocês tiverem esse documento em mão, se for interessante para vocês solicitarem, que podem solicitar, é olhar essa GFIP aí. O 2, existe exposição a agente nocivo e ele vai recolher aquela percentagem que está ali do lado. O 3 também e o 4 também, e isso serve para aposentadoria especial. Muito bem. E para você ver a classificação, você tem que ir lá no regulamento para ver qual o tipo de agente nocivo. Por exemplo, o químico, se não for o asbesto, dá direito a 25 anos, porque o asbesto a 20. O físico, 25 anos, o biológico, 25 anos. O que faz a mineração subterrânea naqueles trabalhadores afastados da linha de produção, eles dão 20 anos, e o único que dá 15 é o minerador que trabalha em trabalho subterrâneo na frente da linha de produção. Muito bem. Então, uma observação aqui para a GFIP, que é muito prática, que eu acho, é o seguinte: que o código 1 somente é utilizado para o trabalhador que deixou de estar exposto a agente nocivo, como ocorre na transferência do trabalhador. Muito bem. Na profissiografia, que é o 14, a gente tem que descrever e eu tenho que entender o que aquele trabalhador está fazendo realmente. Por exemplo, naquele setor de mecânica, ele era ajudante de mecânico, olha como está a descrição dele. Ele atuava em todo o Parque Fabril, na manutenção mecânica e conserto de máquinas e peças. Eu já estou montando aqui como é que era essa fábrica. Na minha cabeça já estou desenhando. Desmontava máquinas, lavava com gasolina e lubrificava com óleos e graxas. Lixava a peça quando necessário. A minha cabeça já veio exposição a algum agente aqui. Então, pode ter agente nocivo ali, nesse processo de trabalho. Na segunda parte, que o cargo dele era soldador no setor de montagem, ele examinava as peças, assim soldadas, consultava desenho, especificações, outras instruções para organizar o roteiro de trabalho, solda peça metálica. Se ele solda peça metálica, epa, aí tem risco. Não é? Então, quando eu leio isso nesse item do PPP, eu vou esperar que esta empresa coloque logo abaixo o risco que ele expõe ao trabalhador. Claro, não é? Vamos lá. Aí eu passo para o registro ambiental. É aqui no registro ambiental
que a gente começa a cruzar esses outros documentos existentes na empresa, PCMSO, PPRA, é daqui que está saindo a informação. Então, ninguém consegue mentir 100% em todos esses programas para me trazer essa informação. E aí, o que acontece? Ele vai ter que me dizer qual o fator de risco, qual a intensidade. Vamos ver. Nesse registro, ele tem que me dizer se a avaliação é qualitativa ou quantitativa. Como a doutora Beth colocou, existem agentes que você só vê qualitativamente através da inspeção no local de trabalho, mas em outros é obrigação medir. Se existe, qual foi a técnica utilizada? Se ele mediu, qual foi a técnica que ele utilizou? Em R15 ou em HO? Tem que me dizer se o EPC foi eficaz, se o EPI é eficaz e o CA do equipamento. Por incrível que pareça, a gente pega esse documento, quando vai ver CA do equipamento, é para ruído, o CA do equipamento corresponde a uma luva. Aí é demais, né? Muito bem. Então, nesse caso aqui, ele estava exposto a hidrocarboneto, a ruído e a radiação não ionizante. Ele não estava soldando, não é? Não tinha ruído no trabalho dele? No hidrocarboneto, a empresa está dizendo que a avaliação foi qualitativa, ela fez através da inspeção, e ela me diz ali que o EPC não era eficaz. O equipamento de proteção coletiva não foi eficaz. E o equipamento de proteção individual também não era eficaz. Desculpa, que o equipamento de proteção individual não se aplicava. No ruído, ele me disse que estava a 86 decibéis, e quando a gente vai ver a técnica utilizada, ele buscou a técnica da NR15. Corretíssimo. E aí ele colocou que o EPC não era eficaz, mas que o EPI era eficaz e botou o CA do EPI. Eu fui observar o CA do CPI e isso é um protetor auricular. Na radiação ionizante, ele também colocou como qualitativo, disse que era inspeção, disse que o EPC era não eficaz, que o EPI era eficaz e botou um EPI, que é uma máscara de proteção. Tudo bem. Então, quando eu vejo isso, eu digo, bom, se ele está me dizendo que o EPI é eficaz, ele reduziu o ruído aos limites de tolerância, não é? E ele fez com que o trabalhador não tivesse contato com essa radiação ionizante e não tivesse contato com o hidrocarboneto. Pois bem, logo adiante, nesse documento, a gente questiona a empresa se ela tentou exatamente aquilo do item que o senhor colocou, né? Foi tentada a implantação de medidas de proteção coletiva de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pela EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou ainda em caráter complementar ou emergencial. Ela diz que sim. Mas olha aqui, ela diz que o EPC é ineficaz. Tem alguma coisa errada, não é? Quer dizer, os dados, eles têm que se complementar e têm que bater um com o outro. Se não bater, alguma coisa está errada nesse documento. Por isso que eu digo que ele resume tudo aquilo que foi feito na empresa e foi guardado. Muito bem. Outras perguntas que ele faz. Foram observadas as condições de funcionamento de uso ininterrupto do EPI? Normalmente é tudo respondido que sim. A higienização foi feita, foi observada a periodicidade de troca, o certificado de aprovação, o CA do equipamento, tudo é sim. Muito bem. E aí, logo depois, tem o campo do registro ambiental. Eu não quero assinatura, não precisa assinar. Basta dizer que existe uma pessoa que é responsável por esse levantamento ambiental. E normalmente, ou é um médico ou é um engenheiro. E aí é um exemplo de que nesse caso aqui desse rapaz, tá, existem
2 profissionais habilitados respondendo pelos registros ambientais. Logo depois tem o registro da monitoração biológica. Esta parte desse documento, ela trouxe uma série de discussões com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho e o Conselho Federal de Medicina, e hoje nós respondemos ao Conselho Federal de Medicina e não preenchemos essa parte do documento. Por quê? A discussão foi em torno da violação do sigilo médico, tá? E não só em termos de violação do registro do sigilo médico. Tem algumas coisas aqui, nessa parte, que vão de encontro o que nós entendemos do que seria monitoração biológica, conceito de monitoração biológica e resultados de exames, tá? Então, esta parte, ela não é preenchida. Porém, se o médico solicitar do médico da empresa essa parte preenchida, de médico para médico, não haveria problema nenhum. Não existe problema nenhum de ser emitida essa parte aí. E também uma preocupação muito grande, tá? Algumas empresas poderiam se valer deste campo aí, tá? Para prejudicar a seleção de um trabalhador. Por exemplo, se viesse uma audiometria marcado aí, com resultado alterado ou que houve um agravamento, a empresa que está admitindo o trabalhador vai dizer assim, não vou admitir, ele está surdo, não é? Então, também, a gente protege o trabalhador não preenchendo esse documento, essa parte do documento. Essa é a resolução do CFM, que fala sobre esse campo, sobre o qual nós não deveremos preencher, tá? Porém, não significa dizer que o responsável pelo monitoramento biológico não tenha que informar o nome dele, tá? Porque o responsável do monitoramento biológico é o responsável pelo PCMSO, tá? Bom, está aí o campo preenchido e, por fim, o termo de compromisso, aonde todo mundo assina, e a declaração da empresa. Este é o perfil profissiográfico previdenciário. E qualquer outra informação pode vir no campo de observações, que é o último campo deste perfil. Muito bem. Como é que faz para virar esse documento aqui? Só aqui? Não, é a mãozinha que está aqui. Uma seta. Aqui. Ele está chegando. Sim. Gente, digito, tá? Aqui? Então tá. Não, é ele. A mãozinha, não. É o outro. Engraçado, ficou. Eu acho que aqui dentro. Foi? Virou? Sim. Então, eu não falei ainda agora que o perfil profissiográfico é um documento existido de muito tempo e que o perfil profissiográfico previdenciário tinha os seus precursores. Este aqui é um deles, tá? Mas eu coloquei ele aqui para mostrar uma coisa para vocês. O que a gente precisa ter quando a gente recebe um PCMSO e um PPRA é o seguinte: a gente precisa